perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal, apertando o botão vermelho de inscreva-se e ativando todas as notificações. Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Botafogo, que assim como o Grêmio se complicou na Libertadores da América. Derrota por 1-0 nessa quinta-feira para a LDU em Quito, nenhum ponto conquistado. Depois de 6 disputados, o Grêmio e o Botafogo vão precisar fazer uma campanha de recuperação espetacular, com 10 ou 12 pontos conquistados nessas últimas 4 rodadas para garantirem acesso para a próxima fase da Libertadores. Já Flamengo versus Palestino, na última quarta-feira, rendeu à TV Globo 31 pontos de média no Rio de Janeiro. 53% das TVs ligadas em TV aberta estiveram na Globo. Importante contar que esse resultado é 6 pontos maior do que a média que a Globo obteve nas últimas 4 quartas-feiras no mesmo horário. Para completar o giro de notícias e informação internacional, Rodrigo Muniz, ex-atacante do Flamengo e pretendido durante as últimas janelas pelo Galo, vai muito bem no futebol inglês. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League no mês de março, período em que ele marcou 4 gols e deu mais uma assistência pelo Fulham. Quero te falar agora sobre o Flamengo. O rubro-negro pretende vender uma joia das categorias de base na metade do ano. Só para explicar um pouquinho do planejamento do Flamengo. O rubro-negro prevê uma necessidade de vendas de atletas para totalizar sempre 3 milhões de reais. É isso que estabelece o planejamento financeiro do Flamengo. Até aqui, com as saídas do Otávio, do Mateuzinho e do goleiro Santos, o rubro-negro já embolsou na casa dos 50 milhões de reais. A ida do Thiago Maia para o Internacional também vai assegurar pouco mais de 10 milhões de reais. O restante deve vir com a transferência de um jogador formado na base que já faz parte do profissional. Isso porque no planejamento do Tite com a diretoria, entre vender as estrelas do time ou vender algum garoto, a preferência é por vender atletas jovens. Os atletas, os jogadores da base que foram promovidos ao time principal que poderiam garantir boas negociações são Lohan, esse talvez a principal estrela da companhia, o Matheus Gonçalves, o Vitor Hugo, o Wesley e o Igor Jesus. E a pergunta que eu queria deixar para vocês, de todos esses atletas, qual seria aquele que menos faria falta? Se você na condição de dirigente tivesse proposta por todos, venderia quais deles? Usem o espaço para comentário e expliquem as suas justificativas. Só para arrematar, o Flamengo recentemente recebeu sondagens e propostas por Arrascaeta, Pedro, Pulgar e preferiu mantê-los, até por isso há a necessidade da venda de um jogador jovem. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama e o pacotão Cruz Maltino. O Vasco pretende usar essa última semana de janela doméstica de contratações para se reforçar e pintaram nas últimas horas, ao longo da quinta-feira, 3 nomes. O primeiro deles, o volante Hugo Moura, que pertence ao Atlético Paranaense. O segundo, Eric Ramírez, também volante do Red Bull Bragantino. O terceiro, o atacante Eric Pulga, do Ceará. Quero começar falando sobre o Hugo Moura, informação divulgada pelo Hassan Neto, jornalista da Band no Paraná. Proposta do Vasco giraria na casa dos 2 milhões de euros ao Atlético Paranaense, ainda assim uma resposta. O Grêmio recentemente já havia tentado a contratação do Hugo Moura e o Furacão não quis fazer negócio. Sobre o Ramírez, jogador que tem alternado entre a condição de titular e reserva no Red Bull Bragantino, o time de Bragança precisa vender jogadores até para bater sua meta orçamentária. Resta saber se o Vasco vai ter capacidade financeira para fazer investimento. Não costuma ser fácil contratar atletas do time de Bragança. Para completar, sobre o Eric Pulga, o grande destaque do Ceará e um dos principais jogadores do futebol nordestino nessa temporada, atleta contratado junto ao Ferroviário por 600 mil reais, valor que equivaleu a 40% dos direitos. O moleque tá deitando e rolando, marcando muito gol e dando assistência também. E é uma curiosidade, o Eric Pulga é torcedor declarado do Ceará, diz estar realizando um sonho quando veste a camisa do vovô. Só para completar sobre o Vasco, especulações de que em 2025 um novo fornecedor de material esportivo estará cuidando da camisa do Vasco. Hoje a favorita seria a Puma.